Você já sentiu um vazio que você não entende o porquê que está acontecendo isso, mesmo sua vida até estando ok? Você tem seus amigos, sua casa, se tem saúde, que é muito importante, se tem dinheiro para viajar aqui, ali, fazer uma coisa que você gosta, se tem um parceiro, uma parceira de vida, no geral tá até ok, mas você sente um vazio existencial, assim, como se você não soubesse o porquê que você veio ao mundo. Ou o contrário, você tinha muitos sonhos, planos e nada aconteceu, você vê acontecendo na vida de todo mundo, menos na sua, e aí te dá mais vazio ainda, principalmente quando você entra nas redes sociais. Então, fica calma aí que você não é a única que sente isso ou que já sentiu isso, e fica aqui até o final do vídeo que eu vou te mostrar como de repente você pode preencher esse vazio e conseguir ter uma vida melhor aí. Acho que todo ser humano já sentiu isso, esse vazio que você não sabe explicar o porquê, e que é uma coisa que até às vezes você se sente ingrato com Deus, com o universo, tipo assim, poxa vida, eu tenho saúde enquanto tem várias pessoas no hospital com doenças terminais. Eu tenho um trabalho enquanto tantas pessoas estão desempregadas. Eu tenho um parceiro de vida enquanto muitas pessoas sonham em ter um amor. E por que eu estou sentindo isso? Ou o contrário, poxa vida, fulano, ciclano, beltrano alcançou tudo o que eu gostaria e só acontece com os outros e não acontece comigo. A minha vida não vale de nada. Para que eu tô nesse mundo? Eu já passei por essas duas coisas e eu falo para você que é absolutamente normal. Então fica sentadinha, tranquila, respira, que você não é um extraterrestre e é a única pessoa a sentir isso. Eu percebi depois que eu passei por muitas coisas na minha vida que eu conto ao longo dos vídeos aqui do canal, que eu não vou ficar repetindo aqui. E eu percebi, chegou um momento que eu tinha cuidado do meu corpo, eu emagreci mais de 25 quilos e um pouco mais de 2 anos. Eu vou gravar um vídeo depois contando essa jornada. Eu larguei um trabalho que eu não gostava, recomecei. Eu fiz 6 anos e meio de terapia, então já estava ali me conhecendo bem, sabendo todos os meus gatilhos, tinha tratado traumas, já já me observando bem, conhecendo quem eu sou e ter voltado para minha essência. E aí, o ano passado, eu me peguei, tá, a vida é isso? Qual a minha missão nessa terra? O porquê que eu sinto isso? Aparentemente estava tudo ok. Eu tenho sonhos que eu quero realizar na minha vida ainda. Eu tenho um quadro aqui na minha casa de coisas que eu quero realizar, que eu escrevo frases de afirmação. Então eu não sou uma pessoa que não tenho sonhos, assim como todo mundo tem, mas eu me enxerguei assim, poxa, eu fiz tudo o que os psicólogos, que as pessoas falam, eu cuidei do meu corpo, como os profissionais de educação física falam, eu me alimento bem, eu treino 5 vezes na semana, eu procurei terapia, eu desenvolvi o amor próprio. Por que disso? E aí eu entendi que faltava um pilar, a minha espiritualidade. E o que eu quero dizer com espiritualidade? Não tem nada a ver com religião, com seguir uma denominação ou outra, até porque eu não sigo denominação nenhuma e eu nem acredito que uma religião possa levar uma pessoa a ter um equilíbrio. Quando eu falo de espiritualidade, é Deus. Deus, ele está acima de qualquer religião. Então, quando eu cheguei nesses patamares de eu fiz tudo o que os profissionais falam que eu tenho que fazer e eu continuo sentindo isso. Quando eu passei a falar com Deus, quando eu passei a procurar mais, a orar a Deus, a conversar com Deus como eu estou falando aqui com vocês, como se eu estivesse falando com uma amiga, com um amigo, com a minha mãe, e eu comecei a falar assim, normal, não é uma coisa assim, é, não é um ritual, é uma coisa normal de desabafar mesmo, de falar tudo que eu tô sentindo, de também contar os meus sonhos. E eu não consegui entender, mas como que eu vou ouvir a Deus? Porque Deus não fala assim no geral, né?
não é uma voz audível, igual eu escuto a voz de uma pessoa, igual vocês estão escutando a minha voz. Tipo, como que é isso? Mas foi muito aos poucos aí. Eu digo que eu comecei a desenvolver isso. Eu tive um despertar disso para o ano passado para cá, em 2025, mas eu já vinha procurando saber mais sobre Deus já tem mais de 2 anos. Aí, conforme eu fui buscando, seja através de oração, seja através de vídeo no YouTube, seja através da natureza. Gente, a natureza é espiritualidade pura. Você escutar os passarinhos, você sentir o vento no seu rosto. A fé, para mim, é igual o ar que a gente respira, é igual um vento no rosto. A gente não vê, mas a gente sente. Então, quando você começa a se conectar com essas coisas, com o silêncio, com a natureza, você pisar numa grama descalço ou na areia da praia, escutar o barulho do mar, aí você consegue ouvir a sua voz interna, que na minha visão é Deus falando com você. Sabe aquele pensamento assim, quando não tem ninguém falando com você, quando você não está vendo vídeo no YouTube, quando você não está assistindo televisão, quando você não está em rede social, é aquela sua voz interna. Quando você começa a escutar isso, essa é a conexão com a sua espiritualidade, porque não é exatamente a sua voz, é a voz de Deus falando, soprando no seu ouvido. A voz de Deus é algo suave, não é algo que vem assim, estrondoso, onde vai ser fácil de perceber, não é. Para a gente ter uma intimidade com alguém, a gente não tem que conversar com a pessoa. Por exemplo, alguém que te liga no seu celular ou no telefone da sua casa, nem todo mundo você vai saber, você vai reconhecer a voz. Porque você não fala tanto com a pessoa ali, mas tem pessoas que você vai saber. É você fulano, é você fulana. Porque são pessoas que você tem mais proximidade, mais intimidade. E conforme você escuta mais a sua voz interior, mais você preenche esse vazio. Porque daí você entende qual que é o seu propósito, você entende o que Deus quer para a sua vida, qual caminho que é melhor seguir ou não. Então, o resumo de tudo isso é: esse vazio que você sente, que você acha que seus projetos, seus planos não vão para frente, quanto de outras pessoas vão, ou que tá tudo bem na sua vida, mas que você não ainda sente que falta, o que falta é a sua espiritualidade, é você escutar a sua voz interna. E eu escutei uma coisa muito interessante hoje no Instagram do Thiago Brunet. Então, depois, vai lá e segue o Thiago Brunet, ele fala muitas coisas, assim, extremamente sábias. Ele tem até um podcast bem legal, que eu escuto, às vezes ele traz muita gente, assim, interessante, que é legal de ouvir. É uma outra forma de você desenvolver a sua espiritualidade, procurar conhecimento sobre espiritualidade. A gente procura muito aqui, eu falo muito no canal sobre autoconhecimento. Mas também essa busca por conhecimento, às vezes não é o alto, mas é o conhecimento sobre a espiritualidade. O Thiago Brunet fala isso. E ele falou algo muito interessante, que quando você está conectado com a sua espiritualidade, você enxerga melhor ambientes e pessoas. E foi exatamente isso que aconteceu comigo, que eu vou contar aqui ao longo dos vídeos que eu vou gravar para esse canal, que você percebe um caminho que você deve seguir, uma pessoa que você deve ter amizade ou que você deve cortar a amizade, um negócio que você tem que fazer ou que você não tem que fazer, um trabalho que você tem que aceitar, uma proposta, né, de trabalho, você tem que aceitar ou não, uma mudança de cidade, de país, que foi o que aconteceu comigo, mas isso tudo é desenvolvendo a sua espiritualidade. Enquanto você ficar com esse blá 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 de coisas assim na cabeça, de informações, de redes sociais, sem você silenciar e ouvir a sua voz interior, você vai continuar com esse vazio e sem saber qual que é o propósito da sua vida. E é horrível passar por isso. Eu fiquei mais de 30 anos, quase 40 anos da minha vida sem saber o porquê que eu estava aqui, sempre com essa insatisfação. Lembrando que a insatisfação é diferente de você ter objetivos. A insatisfação é essa coisa realmente assim que te trava,
que te incomoda. Ter objetivos é aquela coisa, poxa, vamos lá, uhul, eu vou alcançar isso, seja demorar 6 meses, 1 ano, 5 anos, mas eu estou seguindo, eu estou no caminho certo, é você saber que você está no caminho certo. E quando você tem essa conexão com Deus, acredita, Ele vai te dar o caminho. Não são igrejas, não são dogmas, não é nada disso. É você com essa sua voz interior, que é o universo e que é Deus. Deus é o universo. Então, se conecta a isso, reserva um tempo para você, seja 5 minutos, porque às vezes a gente não consegue ficar muito tempo ali parado em silêncio. É uma coisa que começa aos poucos. Então, tem esse exercício. Você pode ser à noite, depois que você já tomou um banho, chegou em casa, tomou um banho, descansou, deu uma rolada lá nas redes sociais, que todo mundo faz isso. Para um pouquinho, 5 minutos. Ou de manhã, ou pega um final de semana, se você mora perto de um parque, de uma praia, vai lá. No começo você não vai entender nada, talvez os primeiros 3 meses. Depois, aos poucos, você vai ouvir, eu tenho certeza. Eu acredito muito que para a gente se libertar completamente de todo esse peso que a gente sente, a gente tem que ter 3 pilares muito bem alinhados na vida: corpo, alma e espírito. Corpo é o que a gente come e também exercícios físicos e tudo que está muito no hype que as pessoas estão falando aí. Alma, que também está super na moda as pessoas falarem, alma é o que você sente, são as suas emoções, que tem zilhões de psicólogos, psicanalistas, psiquiatras falando sobre isso aqui no YouTube, em outras redes sociais também. E o espírito, que é essa conexão com Deus e com a natureza. Com esses 3 alinhados, não que a vida vai ser perfeita. Não vai, a gente sempre vai ter problema, mas com certeza você vai encontrar o seu propósito de vida e esse vazio que você sente, 100% vai acabar, porque quando a gente encontra o nosso propósito, quando a gente entende que a gente está no caminho certo, tudo muda. Então, testa esses 5 minutinhos e depois volta aqui nos comentários e fala como foi a sua experiência. E se você gostou desse vídeo, curte aqui para que o algoritmo possa distribuir para outras pessoas que estão nessa busca por um sentido na vida ou busca entender esse vazio e ainda está confuso na cabeça as coisas. Então faz isso aí para que esse vídeo possa ser distribuído para mais pessoas. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo as minhas redes sociais, que lá eu posto conteúdos com mais frequência, também sobre corpo, alma e espírito, para estar os 3 alinhados. E aí você pode se desenvolver cada vez mais e a gente vai trocando essa ideia aí que eu aprendo muito também com os meus seguidores. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.